Agora a gente vai dar continuidade à aula 4. Segunda parte da aula 4, a gente vai falar sobre produção de radiação X característica. Isso tem algumas diferenças em relação ao frenamento. Na produção de radiação X por frenamento, nós não dependíamos do número atômico do material. O número atômico não importava. Seja qual for o material alvo, ele consegue, né, sendo um metal, toda aquela condição que a gente expôs no segmento passado dessa aula, esse elétron incidente consegue emitir um fóton de radiação X ao ser defletido pelo núcleo, através da interação eletrostática. Então, qual núcleo de qual átomo, isso para a gente não fazia muita diferença. Para a radiação característica, não. Isso faz diferença. A gente vai entender o porquê. A radiação característica ela vai ocorrer em níveis específicos de energia, enquanto que a radiação produzida por frenamento tem aquele gráfico de continuidade, onde eu dei no exemplo no segmento passado. Se eu quiser emitir um feixe de 80 kV, aí eu chegaria lá no meu equipamento radiográfico, colocaria 80 kV, que a gente já viu nas aulas passadas que kV e kV tem uma associação direta de 1 para 1. Então, quando eu boto lá 80 kV, eu estou querendo colocar um feixe de 80 kV, ou 80 keV, alguns também falam como keV. E aí, eu tinha, né, naquele gráfico uma continuidade e um número de 80 kV em média, mas eu tinha uma região ali de uma vizinhança entre 80 kV, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Não tem uma energia específica, só 80. Já na radiação característica, isso vai ocorrer. A gente sempre vai ter um número específico de energia associada à radiação característica. E esse número específico vai estar em função da energia da camada mais interna do átomo. Eu vou explicar melhor esse assunto. Vou colocar no quadro um desenho para que fique melhor elucidado essa questão. A imagem, em relação ao eletroincidente, que é onde tudo começa, né? É a incidência do elétron oriundo lá do cátodo em direção ao átomo-alvo de tungstênio. A imagem, então, é essa. Você vai ter um elétron tendendo a interagir com esse átomo aqui. Agora eu desenhei o átomo com camadas definidas. Camada K, camada L, camada M, e assim por diante. O átomo ele é o mesmo átomo do frenamento, que a gente está usando como exemplo, é o átomo de tungstênio, por atômico 74. Então, o meu alvo, o átomo do alvo, é o tungstênio, então o átomo-alvo é o tungstênio. Aqui no caso, né, eu tenho o elétron da camada K, com o elétron da camada mais interna, o elétron da camada L, que é o elétron mais adjacente, e eu teria outros elétrons, são 74 elétrons distribuídos em camadas. Mas para a gente só interessa esses dois elétrons, que já é o mais que o suficiente, e o elétron incidente. Na interação aonde você tinha produção de radiação X por frenamento, não havia, de fato, uma colisão do eletroincidente com nenhuma partícula atômica. Já na produção característica, aliás, diga-se de passagem, a produção característica vai ter sempre esse nome. Difícil é outros nomes. Na maioria dos casos, radiação característica. Então, você tem um elétron incidente que vai incidir sobre um elétron, vai incidir, né? Vai interagir, vai colidir com o elétron da camada mais interna.
Por quê? Vamos a algumas considerações físicas. A energia, vou botar EW, E subíndice W, para dizer que é a energia da camada do átomo de tungstênio. Essa energia aqui mais interna, botar aqui interna, seria da camada mais interna, ela é aproximadamente 69,5 keV. É uma informação física, ou seja, a energia associada a esse elétron nessa camada é de 69,5 keV. Eu não vou ficar entrando muito em especificações, já que a gente está em primeiro contato com a matéria, sobre o raio, a energia da camada, a energia do elétron. Vou dizer que a energia associada a essa camada vai ser de 69,5 keV, para facilitar as coisas, para a gente poder ter um bom entendimento. Sendo assim, eu disse no segmento passado dessa aula que para esse elétron interagir com esse aqui, por exemplo, eles têm que ter energia de mesma ordem. Então, quando eu colocar lá no meu equipamento uma quantidade de kV, que vai ter uma associação de 1 para 1 em relação a kV, que é a energia do elétron lá do feixe de elétrons que sai do cátodo e vai colidir no anodo, tudo que a gente já viu. Eu vou ter que chegar no meu equipamento e falar assim, ó, vou querer uma energia para o elétron incidente, uma energia cinética, também de aproximadamente, eu vou botar 70 kV, arredondando esse valor, para dar uma ideia de que não precisa ser exatamente. Tem uma certa margenzinha aí, mas para a gente tem que ser da mesma ordem, não pode ser diferente. Então, esse elétron ele tem que ter energia dessa ordem para poder colidir nesse elétron aqui, no elétron-alvo. O elétron K, eu vou chamar de alvo. Elétron K é o elétron. Por que elétron-alvo? Porque é esse elétron que vai sofrer a colisão do elétron incidente. Agora, de fato, tem uma colisão. É mais uma diferença, então, que a gente consegue evidenciar entre produção de radiação X por frenamento e produção de radiação X característica. Na produção de radiação X por frenamento, o número atômico não importava. Por que o número atômico não importa no frenamento? A energia associada a essa camada aqui, ela está em função do número atômico. Por exemplo, para o hidrogênio, uma observação, o átomo de hidrogênio, que tem número atômico 1, que significa dizer que ele tem apenas um próton no núcleo, a energia para retirar o elétron da camada mais próxima, que vai ser a camada mais interna, que vai ser a camada onde vai ter um elétron circulando ali, né? Só tem um próton no núcleo, eu tenho um elétron. A imagem seria essa aqui, ó. Um núcleo positivo, um próton, nem tem nêutron, e um elétron circulando. Para eu retirar esse elétron daqui, fazer ele escapar dessa camada para fora do átomo, eu preciso empregar uma energia ali, a esse elétron. Esse elétron, então, tem que adquirir uma energia, que já é calculada, 13,6 elétron-volt. Então, para o átomo de hidrogênio, eu vou precisar empregar uma energia de 13,6 elétron-volt no mínimo para eu poder fazer esse elétron sair do átomo, sair dali da camada da eletrosfera. O que isso significa? Significa que para o átomo de hidrogênio, 13,6 elétron-volt é o suficiente para ionizar. É a energia mínima de ionização do átomo de hidrogênio. Um dos artigos que eu uso para dar essa aula diz que a energia mínima de ionização para a matéria é de 12,4 elétron-volt. O átomo de hidrogênio tem energia mínima já de 13,6, ou seja, aqui para o hidrogênio já consigo ionizar. A energia mínima de ionização do átomo de tungstênio, então, vai ser 69,5 keV. Se a energia mínima está associada ao elétron de camada mais interna, significa que quanto mais externo o elétron for, mais energia ele vai ter. Tem
uns detalhezinhos que eu vou desprezar, mas a gente vai tratar dessa forma. Quanto mais afastado o elétron tiver do núcleo do átomo, mais energia ele vai ter associado. Daí, se eu começar aqui a aumentar de 70, 80, 90, eu posso fazer esse elétron interagir com átomos de camada mais externa. Só que não é isso que acontece, porque o nosso limite aqui é 150. O equipamento vai numa média de 150. No máximo, né, kV. Então, esse eletroincidente que eu, de propósito, lá no meu equipamento, lá no console, no painel de controles do meu equipamento radiográfico, eu vou configurar para 70 kV, ele vai adquirir energia de aproximadamente 70 kV, que está da mesma ordem da energia mínima de ionização do átomo de tungstênio. Então, esse elétron vai interagir com esse aqui, o elétron incidente, e irá interagir com o elétron da camada K. Ou seja, na produção de radiação X característica, o número atômico do elemento alvo importa, enquanto que no frenamento não importa. Essa é a primeira principal diferença. A segunda principal diferença entre um e outro é que esse elétron incidente vai ionizar o átomo alvo, coisa que não acontecia no frenamento. No frenamento, o elétron incidente passava próximo ao núcleo, desviava sua trajetória, liberava um fóton de radiação X, e que estava em função da diferença de energia em função da curva que ele adquiria. Então, esse eletroincidente ele passava perto do núcleo, sofria deflexão, liberava o fóton de radiação X e ele continuava o seu percurso com a trajetória alterada. Mas os elétrons que constituía o átomo alvo, eles não eram atingidos. Eles não sofriam nenhum tipo de interação. Eles não saíam, não saltavam das suas respectivas camadas. Coisa que não ocorrerá na produção característica. Por que o nome característica? Primeiro que eu preciso ter uma energia específica. Nesse caso, 70 kV. Segundo, pelo fato da energia ser específica, ele vai interagir com um elétron específico, que é o elétron da camada K, a camada mais interna, um elétron de menor energia daquele átomo. Então, a energia mínima de ionização, 70 kV. Daí eu consigo ter uma certa, digamos assim, expertise. Que expertise seria essa? Se eu tivesse um átomo qualquer, um material qualquer metálico, tem que ser metálico para acontecer isso, e eu precisasse saber de que elemento químico é feito aquele metal, o que eu iria fazer? De alguma forma, eu ia pegar um eletroincidente e ia começar a associar valores de energias conhecidos. E aí eu poderia falar assim, vamos ver se esse metal aí é de tungstênio, é de elemento químico tungstênio, vamos jogar um elétron em cima dele de 70 kV. Quando o elétron incidir nesse átomo e a gente perceber, no ato de incidir, de interagir com esse átomo, a gente perceber uma emissão de radiação característica de um valor já conhecido, eu consigo identificar que aquele metal é realmente de tungstênio. Então, essa energia envolvida nesse fenômeno de produção característica vai dar a característica do material. Se eu botar aqui no lugar um átomo de molibdênio e jogar 70 kV, eu não vou ter emissão de radiação característica. Eu consigo verificar isso em laboratório. Então, quando eu pegar e jogar um eletroincidente com energia de 70 kV sobre um metal, que até então não sei o elemento químico, que seria o molibdênio, e eu não ver emissão de radiação característica, eu já sei que não é de tungstênio. E aí eu vou alterando esses valores aqui até achar que metal que eu estou lidando. O molibdênio, a energia mínima de ionização, a energia da camada mais interna, é de 20 kV de uso em mamografia. No equipamento mamográfico, levando em consideração que o equipamento mamográfico ou mamógrafo, ele é um equipamento de radiação X, um equipamento de raio-x para partes moles,
Como é para partes moles, tem toda uma especificação relacionada a tecido, o fabricante pode, e faz dessa forma, em vez de colocar o elemento alvo tungstênio, eles colocam como elemento alvo o molibdênio, que tem número atômico 42 e energia mínima aqui da primeira camada, associado, de 20 keV. E aí esse valor aqui, para ser emitido a radiação característica, que ele teria que cair para 20. É o mesmo elétron incidente. Só que como mudou o elemento, eu preciso mudar a energia cinética desse elétron para 20, já que agora seria um átomo de molibdênio, para eu ter radiação característica sendo emitida. Ou seja, por que o nome é característica? Porque só vai haver emissão de radiação em valores específicos, e esse valor específico identifica de que elemento químico é feito aquele material alvo. A radiação característica emitida por esse fenômeno acaba sendo uma assinatura daquele material, como se fosse uma impressão digital daquele material, que é algo único para ele. Então, sempre quando eu tiver uma energia específica aqui em relação a esse eletroincidente, eu evidenciar a emissão de radiação característica, eu sei que eu estou lidando com tal tipo de elemento químico em função da energia daqui que já é conhecida. Eu já sei qual é a energia de ionização, por exemplo, mínima, né, a energia dessa camada aqui, relacionado ao tungstênio, que é 70. Então, vou jogar 70, vai ter que aparecer a radiação característica. Se não aparecer, aquele elemento alvo não é tungstênio. E aí eu vou testando. Então, eu consigo caracterizar que elemento químico constitui aquele alvo. No nosso caso, é o tungstênio. Então, para resumir tudo, se eu tiver emissão de radiação por frenamento, eu não dependo de número atômico. Se eu tiver uma produção de radiação X característico, eu necessito do número atômico. O número atômico importa. Então, no frenamento, o número atômico não importa. No característico, o número atômico importa. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que o elétron incidente não vai ionizar o átomo-alvo no frenamento. No característico, a gente vai ver aqui daqui a pouco, haverá, sim, ionização desse átomo-alvo. Em ambos os casos, aí é uma semelhança, vai emitir radiação X, que é ionizante com certeza. Mas aqui eu vou ter ionização do átomo-alvo. Lá no outro, não. No frenamento, não. Na radiação X por frenamento, qualquer quantidade de energia eu produzo radiação X. Então, lá na produção de radiação X por frenamento, eu consigo produzir radiação X com qualquer energia cinética de elétron envolvida. Claro, dentro daquela faixa lá que eu falei, nas condições de equipamento radiográfico, entre 10 e 150 kV. A depender da fabricação do equipamento, isso muda, né? Mas está nessa faixa e eu gosto de botar essa faixa, mas há controvérsias, vamos dizer assim. Então, qualquer valor que importa, eu conseguiria emitir radiação X. Se eu colocar lá no equipamento lá 50 kV, eu vou ter um fóton incidente com energia cinética associada a 50 kV, ou 50 keV. Alguns leem aqui keV. As duas maneiras são corretas. E aí eu vou pegar os 50 kV, vou projetar, né, o elétron com 50 kV, vou projetar o átomo-alvo, e ele não vai conseguir interagir com ninguém, porque a energia não é da mesma ordem, ele vai sofrer lá o desvio e vai continuar sua trajetória alterada, emitindo um fóton de radiação X. Fóton esse que vai ter energia associada em relação à diferença da energia cinética inicial e final do processo. Aqui as coisas já são um pouco diferentes. Então, o número atômico para o frenamento não importa, para o característico importa. No frenamento não é a ionização do átomo-alvo, no característico a ionização do átomo-alvo. No frenamento, eu não consigo especificar de modo preciso que elemento-alvo eu estou lidando. Aqui eu vou conseguir sim. Somente o tungstênio vai emitir radiação nessas condições quando a energia cinética do elétron for aproximadamente 70 kV. O que caracteriza o elemento-alvo? Radiação, produção de radiação característica. Tem que ser tungstênio, já que vai emitir, né? No final do processo aqui que eu vou explicar, vai emitir 70 kV. Vai ter que ser tungstênio. E depois eu mostro no gráfico como é que aparece.
E aí, voltando então ao processo, eu vou ter a incidência desse elétron incidente sendo projetado no elétron, aqui no meu elétron alvo, que eu chamo de elétron K. Por que elétron K? Porque é o elétron da camada K. Só por isso. Então, a camada K é elétron K, camada L é elétron L, camada M é elétron M, assim por diante. Mas os outros elétrons para a gente não é interessante. Feita a colisão entre esses dois elétrons, esse elétron incidente, então, eu vou descrever a trajetória dele com giz branco. O elétron incidente vai ter uma trajetória de colisão com o meu elétron K. É assim que a gente vai interpretar. Então, você tem aqui um trajeto, esse elétron alvo, esse elétron incidente vai atingir o elétron alvo. Haverá uma colisão. Porque, na verdade, a gente vai dizer que vai ser uma interação, e essa interação só é possível porque as energias são de mesma ordem. Beleza, até aí, então, acho que deu para ficar bem explicadinho. Quando ocorre essa colisão aqui, eu vou alterar o meu desenho agora, haverá uma ejeção em relação ao átomo-alvo desse elétron K. Quando eu pego um objeto material e faço colidir sobre outro objeto material, haverá transferência de energia daqui para cá. Esses dois elétrons irão sair daqui. O elétron incidente já não faz parte do átomo mesmo, ele vai alterar, claro, a sua trajetória, né? A imagem, de modo grosseiro, né, seria do jogo de bilhar, né? Quando uma bola bate na outra, elas mudam a direção, mas elas continuam existindo, cada um vai para uma direção diferente. Mas seria bem grosseiro falar dessa forma, mas só para a gente ter uma ideia. Aqui, né, fisicamente falando, então, esse elétron vai colidir com esse elétron alvo e cada um vai tomar uma direção diferente. Mas o que importa para a gente não é a direção que cada um vai adquirir. O que vai importar para a gente é que aqui ficará um espaço vazio, ficará um elétron a menos na camada K. A camada K vai ter dois elétrons, né, associados a ela. Eu teria outro elétron K aqui, mais afastado possível por causa da repulsão eletrostática. Eu teria um outro elétron aqui, mas isso para a gente também não vai interessar. O que vai interessar é que vai ficar um espaço vazio aqui. Então, eu vou alterar o desenho agora para um momento após a colisão. Então, o elétron incidente, no seu momento inicial, vai ser projetado ao elétron alvo, o elétron K, e após a colisão, cada um vai tomar uma direção diferente e irá interagir com outros átomos, sabe-se lá de qual forma. Para a gente também não vai interessar. Eu quero saber a interação de um átomo, de um só alvo, com um único elétron incidente. Quando esse elétron incidente então colide com o elétron alvo aqui, e os dois vão para cada direção em específico, já fora do átomo, o que ocorreu aqui? Uma ionização. Se eu tinha 74 de número atômico, se eu tinha Z igual a 74, na verdade eu tinha 74 prótons e 74 elétrons. Só que agora eu vou ter 73 elétrons. Por quê? Esse elétron não conta, porque ele já não era do átomo mesmo. Ele era de um outro átomo de tungstênio, lá do filamento do cátodo. Então esse aqui já não importa. Mas esse que estava aqui importa. Ficou um elétron a menos. Eu criei um desequilíbrio. Vou botar assim, ó, uma diferença entre prótons e elétrons. Já falei sobre isso em outras aulas. Esse desequilíbrio entre prótons e elétrons, esse átomo aqui, então, esse átomo de tungstênio, ficará ionizado. Então, estou dizendo que esse átomo de tungstênio vai apresentar um elétron a menos a partir de agora. A partir de agora, o agora é a colisão. Encerrou a colisão, findou a colisão, vou ter um elétron a menos no meu átomo. E aí acontecem coisas interessantes. Para esse, vou falar um termo mais
digamos assim, popular, mas se alguém botar na prova também, vai ser aceito. Ficará aqui um buraco, um espaço vazio, que um termo muito utilizado em física é vacância. Espaço vazio, em menção a vácuo. Esse termo vacância também é muito comum em ciências jurídicas, para dizer que algum cargo público está vago. Mas a física também talvez pegou emprestado, ou as ciências jurídicas pegou emprestado da física. Então fica esse termo aqui, vacância, espaço vazio. E aí agora qual é o interessante, né, que eu falei? Na natureza, tudo tende ao estado de menor energia. O elétron, L, vai fazer parte da natureza, né? Então ele vai querer tender ao estado de menor energia. Ele tinha uma energia associada em relação a essa camada maior do que a camada K, já que ele está na camada L, pelo fato de ele estar mais afastado do núcleo. Até vocês podem perceber que a energia que ele tem que ter que é maior para ele poder completar o círculo, né? O círculo é maior. Vai aumentando o raio, em função do tamanho do raio, essa energia vai aumentando. Na verdade, tem um sinal negativo aí nessas fórmulas, tem mais jogadas aí que eu não vou falar. Então, esse elétron L aqui, que está aqui nessa camada aqui, mais externa em relação à camada K, vai querer tender ao estado de menor energia, que ele tem mais energia, ele vai querer ficar aqui, que ele gasta menos energia. O que vai acontecer agora? Simplesmente é até uma forma engraçada de falar, né? Mas vamos lá. Simplesmente, esse elétron K irá saltar da camada L para a camada K. E o mais bonito agora que acontece. Para ocorrer esse salto, eu preciso de um detalhe muito importante. Esse elétron ele tem que perder, entre aspas, né, energia. A gente sabe que ele não vai perder energia. Energia não se perde, não se cria. Se transfere. Ele vai transferir essa energia que ele vai ter a mais em relação à camada K para onde? Para o meio exterior ao átomo, na forma de fóton de radiação X. Na verdade, a gente vai ter um fóton de radiação X com energia associada. Esse fóton, que é da ordem do espectro de energia dos raios X, quando eu falo espectro eletromagnético, eu estou dando um tratamento clássico, então eu falei raio-x. Mas o fóton é de radiação X, aqui é nível quântico. Inclusive, o nome desse salto aqui é salto quântico. Por que quântico? Porque cada elétron desse aqui vai ter valores de energia específicos. Por isso também que eu dou esse termo característico. Essa energia associada ao fóton emitido pelo elétron, para ele trocar de camada para uma mais interna, que tem um estado menor de energia, esse fóton aqui, na ordem, né, de radiação X, vai ter uma energia que é resultado da diferença de energia entre as duas camadas. Aqui eu vou dizer de modo hipotético, porque eu não quero tratar com valores para não confundir, né? Para a gente, o que interessa é a fenomenologia, não são os valores, as matemáticas e tudo mais. Mas vamos supor, se aqui eu tenho X energia e aqui eu tenho Y energia, X é maior do que Y. Então eu vou pegar X menos Y e a diferença entre esses dois, eu vou dizer que é a energia do fóton emitido. A energia desse fóton emitido não é a energia inicial, lá de incidência do elétron. Isso aqui é a energia da camada, a necessária para expelir esse elétron desse átomo, para ejetar o elétron do átomo. A energia associada ao fóton de radiação X, que é resultante do processo de produção de radiação X característico, essa energia aqui envolvida é da ordem da diferença entre as duas camadas, das energias entre as duas camadas. É um tipo de produção de radiação X, na minha opinião, mais complexo do que a do frenamento. Por isso que eu explico ela depois, que a gente só tem essas duas, tá? Mas eu tenho, de qualquer forma, um fóton de radiação X específico ali emitido, de energia específica. Que energia específica é essa? A energia associada à diferença entre as duas camadas.
E assim é dado a minha produção de radiação X, de fóton, de uma radiação X, produção característica. Vejam que o elétron incidente continua aqui essa trajetória com a direção alterada. O elétron alvo adquire energia cinética, né? No sentido desse movimento já fora do átomo, ele tem aqui uma energia cinética associada. E aqui, o elétron L estava ali em estado estacionário, na sua respectiva camada, a camada L, consegue diminuir o seu estado de energia, né, para um estado de menor energia, e aí ele realiza um salto quântico para preencher essa vacância. Ao realizar o salto quântico, ele necessariamente ele precisa emitir, ele precisa se desprender, ele precisa perder energia. Para ele perder energia, ele vai fazer isso na forma que é emitido um fóton de radiação X que vai ter a energia que ele precisa perder. Então, esse fóton aqui vai ter energia associada à diferença de energia entre as duas camadas. E aí eu tenho aqui o meu fóton de radiação X aqui, prontinho para ser utilizado. Essa relação aqui, que é salto quântico, e aí a outra diferença em relação ao frenamento, no frenamento eu não tenho salto quântico. Aqui eu vou botar, fazer assim, ó. Por que salto quântico? Porque perante o modelo atômico de Bohr, que a gente já estudou lá em física quântica, o elétron descreve uma órbita estacionária ao redor do núcleo desse átomo e tem uma energia quantizada, tem uma energia de valor específico, que eu vou dar um nome que físico gosta muito de usar, que é um valor discreto. Valor discreto significa dizer que é um valor específico. Se eu enumerar valores discretos, eu vou dizer um, outro, 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 outro. Mas são valores diferentes. Ele não é contínuo, ele é escalonado. Então, eu vou dar um nome de discreto para valores específicos. E valor discreto em relação a essa camada aqui? 70 kV. Se eu colocar 80, 90, 100, aí perdeu essa propriedade aqui de produzir radiação característica, radiação X característica. Que tipo de radiação, então, ele vai passar a emitir? Que é a de frenamento. E na de frenamento, eu não vou ter ali, vou botar aqui 90, para a gente ter uma ideia. Eu não vou ter ali 90 certinho. Eu vou ter ali 87 a 93, alguma coisa assim nesse sentido. Vou ter uma faixa de valores ali. Eu vou ter um espectro de valores ali. Um espectro contínuo. Porque o gráfico ele se apresenta com aquela curva que eu mostrei lá no segmento passado dessa aula 4. Então, eu vou fazer aqui o desenho da minha emissão característica, de radiação X característica. O desenho não, né? O gráfico. Mais uma vez explicando que eu dou uma alteração nesse gráfico para melhorar a didática. A visualização, quando vocês olharem um gráfico assim de produção de radiação característica, vocês vão bater o olho e vocês vão falar, característico. Dá para perceber, vocês vão ver aqui. Porém, esse gráfico eu dou uma mexida nele para dar uma melhorada no entendimento. Esse gráfico não é tão simples de entender assim em primeiro contato. Eu vou apagar essa minha nomenclatura aqui, elétron-alvo, camada mais interna, elétron L, né? Aqui a minha indicação também, o elétron incidente. Vou apagar aquilo ali para poder ter espaço para fazer gráficos. Essa, então, é a apresentação de um gráfico de emissão de radiação X característica quando eu tenho um processo de produção de radiação X característica. Vejam que aqui seria o zero, né? Então vem 0, vai lá, 10, 20, 30, 40, 50, veja que não tem nada.
0 fóton. Se eu botar aqui, por exemplo, um valor hipotético, 50, se eu ver qual a quantidade de fótons, eu vou cair no 0. Quando eu chego a 70, tem uma emissão grande de fótons. Por quê? Porque o elétron aqui incidente vai fazer surgir, né, através de toda essa fenomenologia que eu expliquei aqui. Na verdade, quem vai fazer surgir a radiação X é o elétron da camada L, mas é tudo em função da colisão do elétron incidente com o elétron K. Mas é o elétron L, de fato, que vai emitir a radiação X por salto quântico. E aí, quando eu chegar então aqui a 70, eu vou ter uma emissão grande de fótons. E aí, olha como é que fica o gráfico. Aí eu consigo associar uma quantidade de fótons. Quando eu passo de 70, de modo hipotético, tá? 71, 72, aí eu já caio para 0 de novo. Ou então, quando eu chego e vejo que em 70 kV eu tenho uma emissão de fóton de radiação X, então eu vou olhar para esse gráfico que eu vou falar assim, isso é um gráfico de radiação característica de tungstênio. Se aqui fosse 20, molibdênio, e assim por diante. Para cada energia aqui discreta, específica, eu consigo caracterizar que elemento é constituído, que elemento químico que constitui o meu alvo, através dessa energia aqui que eu consigo identificar. Quando eu olho e vejo 70, realmente é tungstênio. Na prova cai. Vocês podem ver nas provas passadas que eu enviei para vocês, uma questão de gráfico. Eu vou botar um gráfico desse aqui, de radiação característica, e vou colocar um gráfico aqui, só para ter um OBS, né? Aqui é Brainstorm. Quase não deu para acabar de escrever, né? Palavra grande, quase o alfabeto inteiro numa palavra só. Aqui, então, eu vou ter o gráfico, só para ficar uma observação mesmo. Aqui eu vou ter um gráfico contínuo. Eu não tenho valores discretos. Isso aqui é um valor discreto. É um valor específico. Aqui não. Aqui eu vou ter meu que eu chamo de abaloado, né? A minha curva. Veja que essa curva é contínua, não tem uma quebra de continuidade. Ela é bem definidinha. Então, vocês vão olhar na prova lá, vocês vão falar, isso aqui é emissão de frenamento. Aqui é característico. Só isso que vai ser cobrado. O resto aqui é incremento de informações, porque eu não sei que tipo de relação que vocês vão ter com a radiologia no futuro. Então é bom a gente entender muito bem dessas coisas, principalmente quem for para a área industrial e tudo mais, vai lidar mais com esses gráficos. Mas eu vou especificar um pouquinho melhor. Às vezes o gráfico aparece assim também, é uma variação de como descrever o gráfico. A pessoa chega e coloca só uma linha aqui, para dizer que é só no 70 que vai ter emissão de fóton. Se for menos de 70, não, mais de 70, não. Mesmo que tenha aqui uma certa vizinhança. Na real, nada é instantâneo. Você vai ter uma microvizinhançazinha ali com uma certa emissão pequena ali. Mas a gente vai considerar de modo prático que é exclusivamente 70. Seria isso aqui, né? É isso aí. Outra variante desse gráfico de radiação característica é o que eu vou botar agora aqui no quadro. Vamos supor que eu emitir no meu equipamento um feixe de elétrons incidentes. Se eu chegar no meu equipamento, então, e configurar, por exemplo, 67, ou para fazer de modo hipotético, tá? 70 kV, eu vou ter uma vizinhança aqui de 70, porque já sabemos que isso aqui é produção de radiação X de frenamento. Quando eu chegar em 70, fazer aqui assim, 70 kV, eu vou perceber aqui no meu gráfico
ele vem contínuo, chegou aqui na ordem dos 70. Isso aqui é tudo representativo, tá, pessoal? É hipotético. Não é bem assim na prática, não. Só a gente pode ter uma ideia do que acontece. Eu tenho uma quebra dessa continuidade. Esse gráfico agora ele é descontínuo. Ou ele tem caráter discreto. Essa quebra de continuidade se apresenta como um pico. Assim. Se eu tiver, então, uma emissão de radiação perto da característica, que é o que acontece na realidade, eu nunca vou ter 70 certinho. Eu botei 70, 60 para a gente ver que é diferente, né? Haverá uma emissão rapidamente, lembrando que esse gráfico aqui também eu altero para melhorar a didática. Então, eu vou ter rapidamente um aumento súbito de quantidade de fótons emitidos. Por quê? Eu tenho 2 elétrons aqui com energia suficiente para interagir com mais 2 átomos, depois com mais 4, e assim por diante. Há um efeito em cadeia que eu tenho uma emissão mais alta de fótons. Só que isso não dura muito tempo. Quando a energia não dura muito, né? Vamos dizer assim, né? Quando a energia já começa a exceder aqui, ficar muito longe dos 60, e no caso, passar da vizinhança muito específica, né? De modo discreto, dos 70, que no caso eu estou dando 70 em função do tungstênio, aí essa energia começa essa emissão de fótons de radiação X começa a apresentar um caráter contínuo novamente, o de frenamento novamente. Ou seja, quando essa energia passa mais desse valor, esses elétrons já não conseguem mais interagir com o elétron-alvo, e ele somente vai passar por outros átomos, sofrer desvio e emitir radiação por frenamento. Então, toda vez que vocês olharem no gráfico uma apresentação de um valor de pico, quebrando a continuidade do meu gráfico, eu vou dizer que esse gráfico é de radiação característica. Aqui também, né, eu tenho uma continuidade aqui em cima da linha do zero, né? Zero em relação aqui, em cima da linha da abscissa, né, para usar um termo mais matemático. E aqui em cima do eixo da abscissa, eu vou ter uma linha contínua zero. Daqui a pouco tem uma quebra. Vai a um pico e continua no zero. Aqui não, aqui é o que acontece na realidade. Você vai ter uma emissão de radiação dentro de uma faixa de valor, dentro de um espectro, e quando o valor do espectro coincidir com o valor discreto do elemento-alvo em relação à energia da primeira camada aqui, camada K, você vai ter um aumento súbito de emissão de fótons no meu fenômeno. E aí isso não dura por muito tempo, começou a afastar do 70 de novo, ele cria o caráter contínuo novamente e vai embora até afindar o fenômeno. Na realidade, esse gráfico aqui é a soma desse com esse. Vai ter um gráfico de emissão de radiação discreto, mesmo você tendo essa porção aqui contínua. Olhou, tem pico, vai dizer que é característico. Outro gráfico também que pode surgir na vida de vocês, se mamografia vocês vão ver, só que não exatamente desse jeito. Eu estou desprezando um efeito que é associado ao filtro de banda K. É só para você, hoje aqui é só para a gente ter uma ideia. Às vezes pode ter algo assim. Ó. Dois picos. Alguns até fazem sobreposto, né, os gráficos. Dessa forma aqui. Ó. Por exemplo, às vezes aparece daquele modo ali sobreposto. Se eu tiver dois picos, significa que o meu alvo é constituído por dois elementos químicos, né? Dois tipos de átomos. Que é o que vai apresentar um espectro de radiação característica. Vai ser dessa forma, vai ser discreto com dois picos. Por quê? A gente sabe que vai ter 98% de tungstênio e 2% de tório. E aí, quando essa energia estiver associada à emissão aqui por salto quântico, da transição eletrônica, dizer salto quântico,
também seria a mesma coisa que dizer transição eletrônica. Quando você tiver essa emissão, então, de radiação por transição eletrônica, ou salto quântico, quando for no 70, vai ser o valor correspondente ao tungstênio. Quando for no tório, eu não sei o valor de cabeça, eu cheguei até a pesquisar, mas eu achei os valores meio discrepantes, eu prefiro não arriscar. Então, eu vou dizer um valor X qualquer, que eu desconheço, tá? Prefiro dizer que eu desconheço, que eu não tive precisão na informação que eu pesquisei. Então, num valor qualquer aqui para o tório, ele vai lá e apresenta outro pico. Se eu tivesse 3 elementos, iam ter 3 picos. E aí eu consigo caracterizar de que é feito aquele metal, incidindo, por exemplo, elétrons com energia cinética de valores controlados, a fim de eu querer enxergar isso aqui. Se eu enxergar, eu sei que é. Se eu não enxergar, eu vou testando outras coisas até descobrir. Aqui, então, é um gráfico de emissão de fóton, né, ou produção de radiação X característico. E aqui é um gráfico de produção de fótons de radiação X por frenamento. Você pode ter os dois vistos associados assim, mas na prova, sempre quando se apresentar algum tipo de pico, independente de como é o resto do gráfico, nesse caso aqui também, ó, a gente vai dizer então que é a radiação característica. Se vier o gráfico só assim, sem picos, aí essa radiação é de frenamento. Os alunos costumam falar, né, é comum em turmas distintas, de modo não combinado, o pessoal chamar isso aqui de chifrinho. É óbvio que não vai botar chifrinho na prova, né? Não é o caso, mas para quem quiser associar dessa forma, olhar assim, ver um pico e falar que é qualquer outra coisa que seja fácil de lembrar, se aparecer então picos, vocês vão marcar lá que é característico. Da produção de radiação X característica, o que temos é isso. Para primeiro contato, está bem legal. A gente vai ter emissão de fótons de radiação X, quando um elétron incidente com energia específica, sendo essa energia específica a energia correspondente ou associada ao elétron da camada K, que vai estar aqui nessa primeira camada, que é a mais próxima do núcleo, quando esse elétron com essa energia interagir de modo colisivo, né, prover aqui choque ou colisão nesse elétron aqui, que é o elétron K, o elétron alvo, eles vão se dispersar, vão sair do átomo, o átomo vai ficar ionizado e vai apresentar na camada mais interna uma vacância. Por questões de estado de menor energia, o elétron da camada L vai saltar para a camada K, mas para isso ele vai ter que liberar uma certa quantidade de energia. Ele vai então emitir um fóton de radiação X e vai ter energia associada à diferença entre as duas camadas, entre as energias das duas camadas. E aí eu tenho a produção de radiação X característica. Por que característica? Eu preciso especificamente de um certo valor, e esse certo valor caracteriza no gráfico de que é aquele elemento químico. Nesse caso aqui, tungstênio. Se fossem outros elementos, outros valores de energia. Caracterizar elementos químicos em função de produção de radiação X característico só ocorre em metais. Se for em matéria orgânica, vocês vão ter que fazer uma espectroscopia, que é a espectroscopia de ressonância magnética nuclear, que é o que vai dizer do que aquela molécula é constituída, quais são os elementos químicos daquela molécula, e até diz como é que é disposta. Em um gráfico chamado gráfico de espectroscopia. Mas para a gente aqui agora, produção de radiação X característica, você só consegue caracterizar materiais metálicos. Elementos químicos são metais. O tório, por exemplo, ele é um elemento químico de número atômico 90 e é um metal de transição. Aqui a gente tem um metal propriamente dito mesmo, que é o tungstênio. E aí você consegue diferenciar o que é um e o que é outro. Se fosse outro tipo de matéria, isso não aconteceria. Dessa forma, exatamente. Mas para metal é assim que a gente consegue, é uma das maneiras, né? A gente tem para identificar de que é aquele metal. Para o segmento da aula 4, que é a produção de radiação X, seja característica ou frenamento, a matéria já está dada. Na aula 5, nós iremos ver como esse fóton produzido no alvo vai interagir com o paciente de modo microscópico.
nós iremos ver como isso aqui ocorre. Esse fóton, então, de radiação X produzido vai interagir com o paciente a fim de se gerar uma imagem radiográfica lá no receptor de imagem. Então, ele vai sofrer um processo de interação com o paciente. A gente chama esse processo de interação de interação da radiação com a matéria, que para o nosso caso vai ser interação da radiação X com a matéria. Matéria é o paciente. Vai ver na aula 5. Bom estudo a todos.